Bom dia, bem-vindos a mais uma Pegando-se as Escrituras. Hoje nós vamos ver os capítulos 6 e 7 de Deuteronômio. Vamos estudar a respeito da famosa oração do Shema. Mas antes vamos orar. Obrigada, Deus. Obrigada porque você chegou primeiro. Obrigada porque você tomou todas as providências. Obrigada porque você é verdadeiramente o Senhor desse projeto, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, chegue aos corações através desse estudo, Senhor. Que o amor a ti, a tua primícia, Senhor, nas nossas vidas seja cada dia mais evidente, Deus. Que tu possas cativar o nosso coração nesse estudo, Senhor. Vem com o teu Espírito Santo falando na nossa mente e nos ensinando, Senhor, como é bom, como é prazeroso, Senhor, como é desejável estarmos sempre diante da tua presença. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Como eu falei, né? Vamos ver os livros, os capítulos 6 e 7 do livro de Deuteronômio, né? A gente viu nos três últimos estudos, né? Nós estudamos somente o capítulo 5. Foi uma viagem fantástica pelos 10 mandamentos. Se você não viu, volta lá na playlist e assiste, porque foi muita revelação de Deus, né, para as nossas vidas. E hoje nós estamos aqui começando o capítulo 6 de Deuteronômio. Vamos começar, né, para a gente não perder muito tempo. Começando no versículo 1 do capítulo 6, diz assim a palavra: Estes são os mandamentos, aquilo que a gente falou, né, no capítulo 5. Estes são os mandamentos, os estatutos e as ordenanças que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês para que os cumpram. Ele não ordenou para você ler e esquecer, não. É para que os cumpram na terra em que vão entrar para dela tomar posse. Desse modo, vocês, os seus filhos e os seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso em uma terra onde fluem leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Gente, não tem mais como ressaltar, né, esse apelo de Deus. Vocês viram nesse trecho que a gente leu a sequência, né, repetição de palavras: cumpram, obedecerão. Tem aqui, ouça e obedeça. O versículo 3 diz assim: cada um, versículo 1, versículo 2, versículo 3, todos eles dizendo: cumpram, obedeçam, ouçam. Lembra que a gente conhece essa palavra, né? Ouçam e obedeçam, né? E aí, promessa, gente, promessa no versículo 2 para que tenham vida longa. No versículo 3 tudo lhe irá bem. É importante que a gente entenda que a presença de Deus, a caminhada com Ele, gera essa condição, né, da gente viver bem, uma vida longa, mas, sobretudo, uma vida leve, uma vida abundante. Deus quer que nós tenhamos uma vida abundante nele, não uma vida mais ou menos, né? Não uma vida, como está tudo bem? Ah, tá, não. Tudo bem, tudo maravilhoso, né? Deus tem isso e a gente, para alcançar isso, a gente precisa conhecer a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, né? E aí vem com promessa. Então vamos para o versículo 4. Ele diz assim: agora, isso aqui já foi anunciado desde o primeiro dia que a gente começou Deuteronômio. Lá, se você for para o início de Deuteronômio, eu falei: é aqui que está a chamada Shema, a oração diária dos judeus. Vamos olhar aqui. Versículo 4: Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus,
com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Esse é o grande mandamento de Israel, que o povo deveria recitar todos os dias, de manhã e de noite. 2 vezes ao dia, pelo menos, eles deveriam recitar isso aqui. E veja o que é que essa oração curta, mas poderosa declara. Ela declara: o Senhor é o único Deus. O nosso Deus é o único Senhor. E há uma explicação, né, para isso na mente dos judeus, minha gente. Esse capítulo aqui, esse versículo aqui, ele não somente desqualificava o ensino do Novo Testamento, né? Porque no Novo Testamento a mensagem é Jesus é Deus. E isso é um conflito para eles até o dia de hoje, né? Eles não entendem que Jesus era Deus por causa dessa coisa de Deus é o único Senhor. E aí, gente, as palavras, de novo, né? Palavras, lembra? Deuteronômio é o livro das palavras. As palavras explicam tudo. A própria palavra que eles usam, né? Único, na Bíblia é diferente, sabia? Há duas palavras que representam a ideia de único, na palavra. E aí tem uma palavra chama Echad. Echad. E aí tem um códigozinho, né? Essa palavra tem o código H259. Ela expressa uma unidade, mas é uma unidade combinada. É alguma coisa que se uniu para formar um. Eu vou dar um exemplo. E aí tem outro termo, que é um termo Yashid, que representa uma unidade absoluta, solitária. Então, do jeito que os judeus pensam a respeito de Deus, a palavra, I'm sorry, desculpa. Do jeito que os judeus pensam a respeito de Deus, a palavra aqui deveria ser Yashib, porque representa uma unidade absoluta. Mas a palavra que está lá no original hebraico é Echad. E essa palavra, Echad, ela significa uma unidade composta. Composta, que é o quê? É a Trindade. Eu vou dar outros exemplos para você de onde essa palavra Echad é usada. Primeiro exemplo, Gênesis 2:24. Gênesis 2:24 diz assim: deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá à mulher, e será com ela uma echade, só carne. Estão percebendo? Vão ser uma carne, mas esse um é composto. Eram os dois, né? Tinha um homem e uma mulher, se uniram e formaram Echad, carne. Uma só carne. Outro exemplo, Ezequiel 37, o profeta maior, Ezequiel 37, versículos 15 a 17. Diz assim: esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, pegue um pedaço de madeira e escreva nele, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois pegue outro pedaço de madeira e escreva nele, vara de Efraim, pertencente a José e a todo o povo de Israel, seus companheiros. Versículo 17: junte-os um ao outro, para que se tornem uma echad, só vara na sua mão. Havia a junção disso e daquilo, né? De uma vara, a vara de Efraim, né? E outra vara, a vara de Judá, e aquilo ia se unir e ia formar uma echada, só vara na sua mão. Não é incrível, minha gente? Não vou bater muito aqui, não, mas é muito interessante, porque
a palavra está escrita, né? Lá no texto, e se você for olhar com os óculos certos, você vai ver, mas senão você fica cego. Assim é a palavra de Deus, né? O Espírito Santo precisa vir e iluminar o seu entendimento da revelação. Amém? Vamos para frente agora, versículo 6 a 9, eu vou ler aqui. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Amados, olha, essas palavras, elas deveriam estar aqui, ó, no coração. É aqui que Deus quer que a gente guarde a palavra dele. Não é na mente. A mente dá o entendimento, a mente dá a lembrança, mas o coração, né, é aquele que pulsa junto com Deus. E para a gente conseguir que o nosso coração pulse junto com Deus, sendo assim, antes de você pensar, você já sentiu. Antes de eu reagir para alguém, né, com a minha personalidade, né? Com a minha alma, o meu espírito já chegou com gentileza, já chegou com perdão, já chegou com enxergar a misericórdia que precisa estar ali. Vocês entendem que o coração, ele chega na frente, mas a gente precisa treinar esse coração. Como é que a gente treina? É simplesmente meditando nessa palavra. E aqui, uma ressalva importante, que é a não só obrigação, né, mas como a responsabilidade e o privilégio de nós, pais, estarmos ensinando aos nossos filhos e à nossa descendência, né, os netos, para quem tem, e a gente precisa realmente fazer os nossos amados conhecerem a palavra e amar a palavra e obedecer a palavra, vivenciando ela no coração. Não uma obrigação, porque Deus disse, eu tenho que fazer. Não, Deus sente assim, ele deseja assim, então eu desejo assim também. Alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, alinhar a nossa visão com a visão de Deus, alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus, alinhar as nossas escolhas, os nossos sonhos, os nossos desejos com a vontade de Deus. E para isso, ele diz assim: faça de todo lado, né? Fale de manhã, de tarde, de noite, em pé, sentado, andando, como seja, né? E ele disse: amarre-as como um sinal nas mãos, prenda na testa, bote na sua frente. Hoje seria assim: bote na geladeira, né? Bote no espelho do banheiro para você estar lendo ali, né? Fique aqui, né, atento, bota uma placa, né? No, na sua sala, no seu quarto, né? Esteja se lembrando dessa palavra constantemente. Essas palavras precisam estar aqui no coração e para isso a gente precisa repeti-las com frequência, né? E aí essa coisa de amarrar como sinal na mão, prender na testa, no batente da porta, pá, isso deu origem aos chamados filactérios. Lembra dessa palavra? A gente já falou dela aqui um tempo atrás, que Deus disse, né? Amarre isso nas suas roupas. E aí o que acontecia? Na época de Jesus, os judeus, eles tinham essa prática de amarrar os filactérios, que eram pacotinhos assim, que continham a palavra, né, versículos bíblicos, e eles penduravam na roupa. E quanto mais você tivesse, mais santo você parecia, né? Pelo menos aquilo devia ser um sinal externo de alguma coisa que acontece internamente. Mas aí o que acontecia? Os fariseus usavam isso, né? E isso foi condenado por Jesus. Vê o que diz Mateus 23:5. Mateus 23:5 diz assim: tudo o que fazem, está falando a respeito dos fariseus, né? Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens.
fazem seus filactérios bem largos e põem longos enfeites em suas vestes. Então eles faziam isso. E Deus disse: façam isso para vocês lembrarem. A gente já falou disso no passado também, mas não é de enfeite, não é para você aparecer e lançar a impressão de santidade. Não. A ideia é que você verdadeiramente está sintonizado e quer promover essa sintonia na sua vida com o Espírito de Deus. Amém? Vamos para frente. Versículo 10. Versículo 10 fala do perigo da gente abandonar Deus em tempo de prosperidade. Minha gente, isso pense numa coisa que hoje é super, super relevante. Versículo 10. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que daria a vocês e é, sobre a qual jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Terra, presta atenção na terra, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Tudo, como diria minha mãe, de mão beijada. Tudo para você de mão beijada, de graça. Deus deu as cidades prontas para eles. Continuando. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, versículo 12, presta atenção. Tenham cuidado, tenham cuidado, não se esqueçam do Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Volta a história todinha, todo o tempo. Lembra, você foi escravo. Lembra, você foi escravo. Isso é para nós hoje. A gente tem que lembrar. Olha, você era escravo do pecado. Isso é verdade. Eu não estou lhe acusando. Eu estou testificando aquilo que Deus escreveu na palavra dele. Isso é verdade para mim e para você. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí, isso Deus colocava como verdade, como um aviso. Tem assim, tenham cuidado, preste atenção, porque eu estou dando isso tudo de mão beijada a vocês. Quando vocês tiverem tudo isso nas suas mãos e ficarem satisfeitos, não se esqueçam do Senhor que tirou vocês da escravidão do Egito, né? Deus planejou levar Israel para uma terra abundante, uma terra que manava leite e mel, mas também uma terra preparada, pronta, né? As casas construídas, tudo já feito, a plantação já estava no lugar, eles não tinham que plantar nada, eles não tinham que construir nada. Deus deu tudo a eles, pronto, minha gente. E aí é importante que a gente aprenda com isso aí, com esse exemplo, assim, ah, meu Deus, a gente não está invadindo a terra de ninguém, tá? A gente está invadindo a terra que a gente não tem. A gente veio para a terra nu, você veio para a terra nu, eu não estava lá, mas eu sei. E você veio sem nada, você não tinha posse, você não tinha coisa nenhuma, Deus lhe deu para começar a vida, Deus lhe deu um lar, Deus lhe deu cuidado, lhe deu abrigo, né? E aí você cresce, e aí um dia você tem uma oportunidade, né, de estar numa praia, num lazer, é dádiva de Deus, Deus deu isso a você de mão beijada, mas aí, por causa dessa bênção, você não pode vir para o culto no domingo. É triste, né? Aí Deus lhe dá um emprego maravilhoso, com renda para sustentar sua família de uma forma decente e pá, mas aí você gasta horas e horas e horas e abandona a família, o lar, né? A instrução dos filhos que a gente acabou de falar, né? Você não está em casa para dar o exemplo, você não está em casa para dar o ensino, para conduzir o seu filho por esses caminhos que Deus quer. Então, cuidado com o equilíbrio, né, da vida, cuidado, cuidado com os seus interesses, né, por, sei lá, por aparecer, de ser conhecido, de ser popular, né, por aí, não sei, de arrumar um marido, um namorado, uma esposa, sem ser aquela coisa do se doar, né, sem ser aquela coisa do olhar
para onde Deus quer que você vá. Então é muito importante. Quando tiver tudo bem, esse trecho está dizendo, quando tiver tudo maravilhoso, cuidado para você não se esquecer de quem tirou você da, da prisão, né? Tirou você da escravidão ali e quem lhe deu tudo isso em abundância. Amém? Versículo 13. Temam ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, aos testemunhos e aos estatutos que ele ordenou a vocês. Façam o que é justo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês. Olha a promessa de novo. E vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. Gente, o segredo para a gente evitar a apostasia está em não esquecer a instrução do Senhor. Esse versículo aqui, que foi citado por Jesus, que a gente leu aqui, né? O 13, temam ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. Gente, isso foi citado por Jesus. Quando o diabo fez a tentação dele no deserto, lembra? Havia tentação no deserto. O Espírito, depois do batismo, levou Jesus para o deserto para ser tentado. Esse era o objetivo, né? Dele estar ali se preparando para enfrentar a jornada que ele tinha pela frente, né? E aí o diabo veio, né? Falar com Jesus, tentar atraí-lo, persuadi-lo, dissuadi-lo da caminhada e levar ele em outra direção. Mas aí, quando o diabo ofereceu todos os reinos do mundo que estão, né, não estavam, estavam e estão ainda sob o controle dele, porque o homem deu esse controle, né, que estava na mão dele para Satanás, no Jardim do Éden. É aí Satanás quis trocar todo o controle do mundo pela adoração de Jesus. Se prostrado me adorares. Aí Jesus disse: Olha, aqui tá vendo esse negócio aqui todinho do mundo, toda essa prosperidade aqui, só a Deus você deve prestar culto. E foi isso que Jesus disse. Eu vou temer só o meu Deus, e só a Ele eu vou prestar culto. Eu não vou prestar culto as coisas que eu desejo, que eu idolatro. Preste atenção aos ídolos da sua vida. Isso pode ser quem você não imagina, pode ser o seu filho, sua filha. Não, tem que tomar conta de não sei quem, tem que levar não sei quem, não sei para onde, porque ele queria tanto ir para lá, aí eu fui. Não estou dizendo para você não dar atenção e cuidado e prazer e investir tempo com seu filho e sua filha. Meu Deus, como isso é importante. O que eu estou dizendo é a questão de balancear, dar prioridade. Esse momento aqui, Deus disse para mim, ele disse que eu tenho que tirar um tempo diário para estar com ele. Mas não tenho tempo, porque eu tenho que cuidar das crianças. Quando eles vão dormir, eu tenho que cuidar da casa. Quando eu cuido da casa, aí eu tenho que fazer não sei o quê. Depois eu estou muito cansado. Pera, né? Cadê a prioridade para o Senhor? Vamos para a frente, né? A gente não pode esquecer, minha gente, que os deuses de hoje são diferentes, tá? Não quer dizer que você vai se prostrar diante de um ídolo, mas você se prostra diante de muita coisa. Você se prostra diante de uma Netflix e fica vendo lá seriado o tempo todo e se esquece. Se esquece assim, eita, o devocional não deu tempo. Eita, a leitura bíblica não aconteceu. Eita, né? Aí você fica assim, não deu tempo. Ai, não foi, não foi, né? Mas assim não dá. E aí, eu queria pegar aqui esse versículo 16, está em vermelho aqui para mim, sabe? Porque esse versículo 16, ele faz referência a um episódio que está lá atrás. Um episódio, eu anotei aqui, que está em Êxodo 17.
logo no comecinho, versículos 1 a 7, quando o povo começa a reclamar da falta de água pela primeira vez nessa região aí, né, eu não vou ler esse texto todo, eu vou ler somente 5 a 7. O Senhor respondendo a Moisés, né? Passa à frente do povo, passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera junto à rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel. Deus requereu testemunhas ali e Moisés fez como o Senhor tinha ordenado. Agora era assim, em Mará, era Massá, era para bater naquela pedra. Ele fez e Deus fez as águas rolarem, né, para o povo beber. E aí, versículo 7, chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas contenderam com o Senhor e o puseram à prova, dizendo: O Senhor está entre nós ou não? Eles desafiaram Moisés: a gente está com sede, aqui não tem água, né? E aí, veja bem, Deus está aqui alertando, ou nesse momento, né, nesse texto que a gente está fazendo, não façam isso de novo. Nesse versículo 16 desse capítulo 6 agora, né? Não façam isso de novo, como vocês fizeram lá em Massá, minha gente. E aí, a partir dali, né, dos versículos 17 a 19, ele diz: se vocês obedecerem, o Senhor vai cumprir as promessas. Então, se liga, né, no que você já viu acontecer. É para isso que a gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa entender como é que as coisas são, porque a gente vai vivendo muito às cegas, né? A gente vai vivendo muito na base do, eu acho que assim tá bom, né? Mas às vezes não é. Continuando agora, versículo 20. No futuro, quando os seus filhos perguntarem a vocês o que significam esses testemunhos, estatutos e ordenanças que o Senhor, nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão: fomos escravos, aí como a história toda, né? Lá na frente, quando seus filhos perguntarem, o que é que vocês vão dizer? Ele vai dizer: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e prodígios grandiosos e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua família. Ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que prometeu sob juramento aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes estatutos e que temêssemos ao Senhor, o nosso Deus, para que fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. Se nos aplicarmos a obedecer a todo este mandamento diante do Senhor, o nosso Deus, conforme ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Veja, Deus está dizendo: guarde isso, lembrem disso, e lá na frente ensine isso aos seus filhos. Essa é a nossa missão hoje também. A palavra de Deus, ela vai passando de descendência em descendência. Ela é levada adiante e nós somos os arautos, né? A gente tem muito aquela coisa de evangelizar o mundo e às vezes a gente negligencia um pouco evangelizar dentro de casa. Evangelizar dentro de casa é criar com os nossos filhos o hábito de ler a palavra, mas não somente de ler a palavra, principalmente de obedecer a palavra, porque a gente começa a justificar, não, por causa disso aqui, hoje não vai dar. Por causa daquilo ali, isso aqui não. Aí isso aqui eu não faço, aquilo ali também não, mas o certo é fazer isso. A gente não está ensinando. A gente não está ensinando, porque a gente ensina pelo exemplo. A gente ensina discipulando. Foi assim que Jesus fez. Discipular é o quê? É andar na poeira, na poeira. Você vai junto fazendo o que o outro faz. Então, de novo, né? Vamos ser bons exemplos para os nossos filhos e ensinar a eles o caminho correto, né? A nossa descendência.
Agora vamos passar para o capítulo 7. A gente tem alguns comandos aqui de Deus para que eles conquistem a terra, né, e obedeçam. Vê só, versículo 1. Deixa eu tomar uma aguinha que hoje a garganta está meio devagar. Perdão. Versículo 1 do capítulo 7 diz assim: quando, presta atenção, não é se, é quando, é uma coisa certa que vai acontecer oportunamente. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra da qual tomarão posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os hititas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Quando, de novo, né? O Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês e vocês as tiverem derrotado, então vocês as separarão para destruição. Não façam aliança com elas, nem tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá, não deem as suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviarão os seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, despedacem as suas colunas sagradas, despedacem os seus postes de Azerá e queimem os seus ídolos. Então, chamando a atenção aqui para vocês, minha gente, aqui está algo que tem muita contestação na palavra, né? Tanto no Antigo Testamento, né? Deus dizia assim: é para destruir a nação, né? Eles matavam até as crianças. Por quê? Porque aquelas nações, aquelas pessoas, elas representavam o mal, o pecado. Nós precisamos arrancar, destruir, matar o pecado da nossa vida. E o pecadinho, pequenininho, inocente, que não faz mal a ninguém, destrua também. Não faça acordo com aquele pecadinho de estimação, mas é só esse daqui, eu tenho essa mania, sabe? Eu não consigo dormir se eu não fizer que. Aí você fica assim, estou fazendo, né, uma concessãozinha aqui. Esse aqui eu não vou matar, esse aqui eu vou deixar. Esse aqui eu vou ser boazinha comigo mesma e eu vou deixar ele aqui. Esse pecadinho, né? Tá fazendo mal a ninguém, coitadinho. Então, eu estou fazendo aquilo que Deus avisou, né? Por quê? Porque se você fizer essa concessãozinha, isso vai causar destruição para você. Isso vai trazer para você, né, o mal que você não desejaria, porque é o mal que eles representam, né? Quando a gente está agora no Novo Testamento, a gente deve largar pecado, pecadinho, pecadão, pecado de estimação, todo pecado deve morrer. E é isso que significa. Não adianta você dizer assim, ah, não entendi, agora você já sabe, né? Quando nosso Deus, se você conhece Deus, você sabe, ele não é violento. Ele não é injusto, ele não manda você matar à toa, ele não gosta de morte, ele é o Deus da vida, pelo contrário, né? Ele é o Deus que ressuscita você, que tira você da morte. Então, o que ele quer matar é o que é ruim para a nossa vida, beleza? Vamos para frente, versículo 6. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, por vocês eram o menor de todos eles. Foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do Faraó, rei do Egito. Olha, eu vou fazer uma referência aqui, vou ler um trecho agora, anota aí.
1 Pedro 2, versículo 9. Primeira de Pedro, primeira carta, né, de Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus. Isso é quem nós somos. Isso é uma declaração que Pedro está fazendo, né? Pedro, aquele que era todo revoltadinho, né? Todo autossuficiente. Ele está dizendo: vocês são geração eleita, gente. Você foi um povo escolhido. Nós somos um reino de sacerdotes do Altíssimo, né? Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos um povo que pertence a Deus. Nós temos dono. Nós temos um Senhor, né? Que rege as nossas vidas. E Deus está dizendo isso, fui eu que conquistei isso para você, fui eu que tirei você do Egito, foi Ele que nos tirou da prisão, né? Da dependência, né? Da corrente do pecado. Ele nos libertou para sermos livres. E Ele está dizendo, olha, esse sou eu. Esse sou eu. E a gente tem que ter essa consciência todo o tempo. Por quê? Porque senão a gente é contaminado pelas coisas ao redor. A gente fica achando não está tudo bom. Veja quantas vezes esse povo que viveu na escravidão, como eu e você, diga-se de passagem, fica pensando, ah, eu acho que eu vou voltar para lá. Lembra? Que eles diziam, ah, lá tinha maná, tinha uma coisa boa, né? Comida. Aí tinha cebolas, aí tinha ervas, e tinha isso, e tinha aquilo. Gente, era escravidão, eles trabalhavam pesado, fazendo tijolos, construindo aquelas pirâmides. Eles trabalhavam forçado, se esqueceram. E a gente pode se esquecer se a gente não estiver colado com a palavra de Deus, né? Essa é a nossa motivação, o amor de Deus, o amor e tudo que ele fez por nós, a gratidão pelo cuidado de Deus, né? Pela generosidade de Deus na nossa vida. Amém? Vamos para frente, vamos andando aqui, chegaremos lá. Versículos 9 a 11. Vê só o que que Deus manda, né? Ele diz: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Todavia, aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição, e ele não demora em retribuir àqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, aos mandamentos, aos estatutos e às ordenanças que hoje dou a vocês. Gente, esse Deus é aquele Deus que diz assim: obedeça, lembra que ele está falando aqui, obedeça, obedeça, obedeça. Eu sou Deus, eu tirei você dali do Egito. Isso é uma lembrança, né, que motiva tudo isso. E ele volta a dizer: aqui você tem uma escolha. Ele está dizendo tudo isso, ele diz: agora você escolha. O que é que você vai fazer? O que eu quero é que você permaneça nessa aliança comigo, que vocês amem os meus mandamentos e obedeçam aos meus mandamentos. E se você fizer isso, você vai ter a bênção. Agora, por outro lado, você pode escolher não obedecer. E aí o que vai acontecer é que você não vai ter essa bênção, né? Aí verdadeiramente você vai perder isso, e aí o que que você tem no lugar? A maldição. Então, é a bem-aventurança ou a maldição? É uma escolha nossa. Gente, esse é um mundo que não é do mais ou menos. Aqui não tem mais ou menos. A gente acabou de falar, não pode ter uma concessãozinha, né? Um pecado é um pecado e o salário do pecado é a morte. Então, é importante que a gente entenda que verdadeiramente a gente precisa fazer essa escolha. Essa escolha é algo crucial. Crucial é a palavra, né? Se a gente não fizer isso. E aí, por que tanta insistência? Já ouvi, já sei.
É por causa da nossa natureza. A nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza tem tendência para o mal. Quando você não reconhecer isso, você está trabalhando no escuro. Está trabalhando sem conhecer como funcionam as coisas no mundo espiritual, sem conhecer a sua própria fraqueza, sem conhecer a sua própria vulnerabilidade. Vulnerabilidade, gente. A gente é vulnerável. A gente é suscetível a cair facilmente, né? Pelos nossos desejos, pela nossa vontade, a gente, pela nossa ignorância. A palavra de Deus diz: o meu povo, ele se perde pela falta de conhecimento. O meu povo, ele cai, porque ele não conhece a minha palavra, porque ele não conhece a diferença entre o bem e o mal. E a gente precisa conhecer a diferença entre o bem e o mal. Porque o mal, ele vem disfarçado de bem. Ele vem disfarçado de bem. Então, eu preciso saber distinguir. E para saber distinguir, eu tenho que estar familiarizado com a palavra. Eu tenho que me ajoelhar e perguntar a Deus, Deus, onde é que eu estou sendo enganada? Onde é que eu estou sendo enganado? Onde é que eu estou me deixando ser levado pelo mal? Onde é que eu estou idolatrando? O que é que eu estou colocando no teu lugar? O que é que você quer tirar da minha vida? Porque não está contribuindo em nada, está me distraindo, está me preocupando, né? Às vezes é preocupação. Não, eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Consegue. Consegue se você descansar no Senhor. Mas para você descansar no Senhor, você tem que saber que Ele é confiável. Como é que você vai confiar e depender, amar, obedecer alguém que você não conhece? Percebe? A importância, por isso que Deus fica dizendo: Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, o seu Deus, né? Eu sou Deus fiel. Mas a gente precisa saber disso para poder fazer o que ele disse para a gente fazer, que é para o nosso bem. Beleza? Vamos mais para frente um pouquinho, estamos quase chegando lá. Bênçãos abundantes pela obediência, viu? Gente, esses versículos 12 a 16, vocês vão amar ouvir tudo isso. Vê só. Se vocês obedecerem a essas ordenanças e guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as afligirá a todos, as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar a vocês. Não olhem com piedade para eles. Oi? Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Gente, hoje em dia nós temos isso, nós vivenciamos isso. Ela bandeira, vamos dizer assim, a bandeira do amor, a bandeira da aceitação. A gente aceita muitas coisas que estão claramente, diretamente contra a palavra de Deus. Nós aceitamos coisas que assim, ai, tenha pena, fulano é assim mesmo, ele nasceu assim, você tem que aceitar, né? E ter amor, acolher. Então, em nome de amar, a gente aceita coisas que Deus diz
que a gente não deve ter piedade com elas. Eu vou ler de novo o fim desse trechinho que eu estava lendo aqui para vocês, no versículo 16. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Não pode ser mais claro, minha gente. Não pode ser mais claro. É muito importante que a gente entenda que os enganos existem, mas a gente não deve cair neles. Não deve, em nome do amor, em nome da bondade, em nome da misericórdia, a gente não tem misericórdia com o pecado. A gente não tem misericórdia com aquilo que é condenado por Deus. A gente deve destruir isso e tudo que vem junto, porque é armadilha, tá? É armadilha para você. Versículos 17 a 24. Eu vou ler aqui. Isso é um reforço para você ter confiança na força de Deus. Vê só, versículo 17. Talvez digam a vocês mesmos: essas nações são mais numerosas do que nós. Como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembrem-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao Faraó e a todo o Egito. Vocês viram com os próprios olhos as grandes provas, os sinais milagrosos e os prodígios, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, enviará vespas entre eles até destruir o restante deles, os que se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos. Olha que detalhe, que atenção do Senhor. Versículo 22. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não poderão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. O Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão até que sejam destruídas. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Nenhum exército poderá resistir-lhes, pois vocês os destruirão. Vê só, minha gente, Deus está dizendo: não tenham medo, eu vou estar com você. Lembrem-se das vitórias tremendas que eu já dei a vocês no passado. Lembrem dos milagres poderosos que eu realizei, né? Deus é sábio, Deus é cuidadoso. Gente, essa coisa aqui no versículo 20, né? 22, ele diz: eu vou expulsar aquele povo de lá, essas nações, mas eu vou fazer isso devagarzinho, porque se eu tirar o povo, vocês não vão ter condições de entrar antes que os animais invadam. Mas lembra, ele queria entregar tudo pronto, né? A comida fervendo no fogo, ali, aí tudo prontinho para vocês. Não vou deixar isso aqui abandonado, criando poeira, teia de aranha, né? Os bichos avançando, não. Eu vou deixar tudo preparado para vocês. Eu vou fazendo isso aos pouquinhos, na medida que vocês vão conquistando e se instalando na terra prometida. Vamos com calma. A palavra diz que a gente vai conquistando a nossa imagem de Cristo de glória em glória, né? A gente vai indo aos pouquinhos, Deus vai fazendo com que a gente conquiste aquela santidade que ele deseja na nossa vida e que ele promete para nós que nós vamos alcançar junto com o ajudador, o Espírito Santo. Vão nessa jornada com o Senhor, né? E agora, para concluir, versículo 25. Vocês que queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidos. Isso seria uma armadilha para vocês, mais uma armadilha ficar aí cobiçando a prata e o ouro de quem não age de uma maneira lícita, correta, né? Ai, tem tudo, viaja, e tem arte, e faz não sei o quê. Isso é armadilha, viu, minha gente? Continuando o texto, para o Senhor, o seu Deus, isso é
detestável. Versículo 26. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão vocês também serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem totalmente, pois está separado para a destruição. A gente precisa destruir tudo, tudo, gente, que mancha o nosso passado. É a gente deixar para trás, não é esquecer, né? Não é ter vergonha do passado. Por quê? Porque o Senhor nos resgatou, né? O nosso passado é motivo de vitória, é conselho para outra pessoa. Deus usa o nosso passado para que a gente possa dar testemunho das coisas que ele fez, porque a obra foi dele, não foi nossa. Eu venci o pecado. Não, eu não venço o pecado. Deus vence o pecado por mim, mas eu posso dar testemunho, honra e glória ao nome dele, porque ele realizou isso. Eu não posso me esquecer disso, mas o Senhor avisa a respeito do risco que nós corremos se a gente mantiver os nossos pecadinhos escondidos dentro de casa. Não vão levar pecadinho para dentro de casa. Amém? Amém. Vamos abrir aqui para vocês estarem participando. Hoje não temos muita gente, dia de cursilho, então nem o pastorzão está aqui conosco, né? Mas vamos lá. Vamos lá, Kátia. Cadê? Ai, Bora, Ninha, vamos bom embora. dia, bom dia. Olha que coisa linda. Eu até escrevi aqui nos comentários, né, que esses textos aqui hoje, esses dois capítulos, são cartas de amor, né? Eu vi como cartas de amor de Deus para nós, sabe? Assim, foi passando um filme, né? Como você disse, assim, fazendo um paralelo, disse que ele está falando com a nossa própria história, né? Com a nossa própria história, porque ele fala aqui, teve um texto que você leu aqui, nossa, eu fiquei, meu Deus do céu, é isso mesmo. O 6, né? O Deuteronômio 6, esse que mais me tocou, assim, Ah, ele fala. É, quando vocês estiverem, né? Eu vou resumir assim: vocês estiverem nessa terra prometida, lá vai ter cisternas que vocês não cavaram, lá vai ter plantas que vocês não plantaram, ou seja, lá vai ter tudo que vocês não tiveram nenhum o esforço. versículo 10 e 11 do Não é? capítulo 6. É um Nossa, isso trecho. me tocou demais, porque eu fiquei pensando assim, meu Deus, é isso, né? É isso. Deus, ele deu tudo para que a gente desfrutasse, né? Olha, vocês têm isso já, vocês desfrutem disso, porque já foi conquistado. Isso. Jesus já conquistou para vocês tudo, então desfrutem disso. E a gente sempre se lembrar, e tem uma parte, nossa, o versículo 12 ele diz: tenham cuidado, esse tenham cuidado ficou, né? É porque, assim, às vezes a gente passa por uma escassez, um deserto grande na nossa vida. Mas depois vem uma fase boa, Deus vai dando para a gente, né, a provisão, Deus vai colocando a gente no emprego, Deus vai dando bênçãos, materiais, a gente vai crescendo profissionalmente, ou uma bênção de saúde, a gente tem uma doença que parecia incurável, de repente Deus dá um milagre, né, e você é curada. Mas ele está dizendo assim: olha, lembra disso, lembra do que aconteceu lá e tenha um cuidado para que isso que você está vivendo hoje, que é o bom, não lhe desvie, né? Assim, sempre tragam à memória o que Deus fez. Então, para mim, esses dois capítulos hoje foi assim uma carta de amor mesmo. É Deus lembrando quem Ele é, o que Ele já fez, o que nós temos nele, o lugar onde nós estamos nele, né? E não sair desse lugar. E não sair desse lugar. E você falou bem, não ser conivente, né? E nem passar a mão. No pecado, assim, não, vou ali, vou, né? Não, é ser assim, ser imparcial nesse sentido. Eu não posso
deixar que outros ídolos, né, outros prazeres, outras coisas ocupem esse lugar que é dele. Ele começa dizendo na oração que você falou logo no começo: Eu sou o Deus de vocês, né? O único Senhor, o único Deus. Então, e isso é um perigo constante que a gente sempre tem que estar vigiando, né? O que é que tem me roubado dessa presença de Deus, desse tempo com Deus, da leitura da palavra, né? De estar nesse momento com o Senhor em adoração, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, mas assim, estar conectado com Ele, porque se não tiver, é muito fácil a gente se desconectar, é muito fácil as coisas do mundo, né, vir e nos tirar desse lugar, mas eu amei isso aqui, sabe? Olha, e no versículo 7 e 8, só esse aqui, Ah, ele fala assim, capítulo 7, Deuteronômio, versículo 8. Versículo 7, vou ler do 7. Ele diz assim: O Senhor tá igual a mim, vamos é, mais um pouquinho. 7 e 7. O Senhor não se afeiçoou, na minha versão diz assim, a NVI. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu, por vocês serem mais numerosos do que os outros povos, pois Não. vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou. Meu Deus do céu, minha gente, né? Não, assim, não é sobre nós o que nós somos, deixando de ser, é porque Ele nos escolheu primeiro mesmo, Ele nos escolheu, Ele nos amou, né? E assim é isso que eu queria trazer, né? Assim, eu saio dessa sala aqui, né? Desse estudo hoje, agradecida, com gratidão no meu coração, por esse imenso amor do Senhor que nos amou primeiro. Amém, amém. Alguém quer falar mais alguma coisa aí, Dailene? Eu queria ressaltar duas coisas assim que eu acho que é importante a gente capturar, né, daqui. Uma é a localização disso que você está falando, dessa carta de amor. Ela vem logo depois da lembrança dos mandamentos. Então, ali Moisés estava colocando os mandamentos, foram esse. E agora, nesses dois capítulos, a gente tem Deus dizendo: olha, quem fez esses mandamentos para vocês fui eu, o seu Deus que tirou vocês do Egito, que os amou, que os escolheu. Não é porque vocês eram bonitinhos, fortes, poderosos, obedientes, não, é porque eu os amei. Então, assim, atrela, né, a obediência àquilo pela consideração de tudo que Deus é e do que ele fez. E aí assim, eu insisto nesse negócio, eu não quero colocar judaísmo aqui, mas eu acho a importância desse Shema, da oração que está ali no versículo 4 e 5, né? Ouça, Kátia, é na Israel, é Kátia. O Senhor, o seu Deus é o único Senhor. Ame a esse Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, Kátia, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Eu preciso me lembrar desse chamado diretamente, né? Porque é muito importante que a gente não permita que as coisas ao redor, boas ou ruins, né, invadam a nossa intimidade constante com Deus, né? Maravilhoso isso aqui também, concordo. Exatamente. Aninha, vamos lá, pastorzão, hoje está Vamos, não, ocupado. é. Filho, e muita gente também. Ai, Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse ensino, Pai, tão maravilhoso, Deus. Às vezes, Senhor, a gente banaliza, acaba caindo numa coisa meio que mecânica. Deus me ama, Deus é amor, Deus me ama, Deus é amor, mas de fato, Senhor, ouvir essa carta de amor hoje aqui do Senhor, esses capítulos 6 e 7. Caiu, Aninha. Caiu, Aninha. Vamos continuar aqui fechando em oração, né? Ai, Senhor, obrigada, como disse a Aninha, pelo teu amor, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua providência, pela tua abundância, né? Tu disse, olha, eu deixei tudo pronto para vocês, negócio de conquistar a terra, eu dei a casa pronta, eu coloquei esse povo nas mãos de vocês, e o Senhor nos dá.
uma vida abundante, generosamente Ele nos dá. Obrigada, Deus, por tudo isso. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua escolha, obrigada pelo teu direcionamento, pelo teu alerta, Deus. Obrigada, Senhor. A linha está voltando aqui para a gente. Tá Amém. Descarregou, mas foi Foi, ótimo. mas termina aí a oração. Vem-se embora. Vamos Ai, voar. Senhor, eu estava falando assim que esses capítulos, Deuteronômio 6 e 7, Jesus foram realmente uma carta de amor assim ao nosso coração. Eu oro, Senhor, para quem for assistir esse vídeo depois, Senhor, sinta esse amor, sinta, não de uma forma assim, ah, Deus me ama, não, mas que isso entre no coração, entre na mente, Senhor. Desça realmente para o coração, Pai. Que esse amor nos invada, Senhor. Queremos te agradecer, Deus, por esse estudo nessa manhã, pelas tuas palavras, porque o Senhor verdadeiramente nos amou primeiro, Senhor. Nos ajuda, Deus, a manter os nossos olhos em Ti, Senhor, a nos desviar dos ídolos, daquilo que nos atrai nesse mundo, Senhor. Porque o Senhor diz, Pai, que só há um único Deus, um único Senhor. Só Tu, Senhor, merece nossa adoração, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, que ela é viva, ela pulsa no dia de hoje, Senhor. Que essa palavra alcance vidas, Senhor. Eu oro, Pai, pela vida de Kátia. Obrigada por essa disponibilidade. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Que a gente possa aplicar isso verdadeiramente na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Maravilha. Que joia, amada. Obrigada. Amém. Vai, vai Beijo. Deus leve. Vai dormir. abençoe. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo. Tchau. Obrigada. Beijo. Até domingo.